Olá, sejam todos bem-vindos a uma nova aula do Clube do Eco. Hoje nós vamos falar sobre os princípios físicos do ultrassom. Meu nome é Laís Ferreira Diniz, eu sou fellow em ecocardiografia básica pediátrica aqui na Cardioped Brasil. E essa apresentação é como parte da programação do fellow, é sobre ecocardiograma. O nosso livro base é o Talgeva, sobre ecocardiografia pediátrica congênita, as doenças congênitas, e esse é o primeiro capítulo do livro. Então, para a gente começar a fazer o ecocardiograma, para a gente entender as imagens que nós vamos obter com esse exame, é necessário entender os princípios físicos do ultrassom, para que a gente consiga melhorar a aquisição dessas imagens ao realizar o exame. Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber é que essa é uma geração, o ultrassom é uma geração de ondas sonoras, né? Que nada mais são do que vibrações mecânicas que dependem de um meio para se propagar. Então, no nosso caso, o meio seria o próprio corpo humano e o coração. Essas ondas sonoras, elas são classificadas de acordo com a sua rapidez de vibração, que são em hertz, que é o número de ciclos que elas fazem por segundo. E essas ondas, apesar de ser ondas sonoras, como tem uma frequência muito alta, muitos ciclos por segundo, elas são inaudíveis aos ouvidos humanos. Nós usamos, para obter esses feixes de ondas sonoras, os transdutores, que variam de 1 a 10 MHz. Então, aqui, como a gente consegue ver na imagem, os sons infrassons, que também não são audíveis, com uma frequência menor, e os ultrassons, que são com frequências mais rápidas, entre 1 a 10, onde se enquadra, né, os transdutores de 1 a 10 MHz, que não são audíveis ao ouvido humano. O que é uma onda sonora? Elas são vibrações mecânicas, né, são ondas mecânicas, que são vibrações que provocam no meio, numa interface, rarefações e compressões alternadas. Então, são moléculas que vão provocar um movimento e uma interação entre elas. A gente pode ver nesse método oscilatório aqui no gráfico, o pico seria uma compressão, como mostrado pela desenha da onda sonora em cima, e o vale aqui seria uma rarefação. Um comprimento de onda, nesses casos, é a distância de uma rarefação à outra ou de uma compressão à outra. E a frequência é o número de ciclos que é dado por uma unidade de tempo. No nosso caso, a gente usa Hertz, que é o número de ciclos por segundo. O que é um ciclo? O ciclo é de uma compressão a uma rarefação. Então, a gente percebe aqui, que nós vamos ver mais para frente também, que o comprimento de onda ele é inversamente proporcional à frequência que nós vamos dar no nosso transdutor. Então, como a gente sabe também, os sons de diferentes frequências, elas se propagam no mesmo meio com a mesma velocidade. Então, a velocidade da onda, ela depende apenas do meio em que ela está sendo projetada. E a velocidade, ela varia de acordo com a rigidez e a densidade desse meio. Então, a equação, uma velocidade de onda é igual a frequência vezes o comprimento da onda, que foi aquilo que a gente viu na imagem anterior, sendo que frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais, já que a velocidade em um mesmo meio ela é constante, e frequência tem a ver com a resolução da imagem. Então, quanto maior a frequência, a gente tem uma melhor resolução, mas com um comprimento de onda menor. E, por isso, uma menor profundidade no meio que a gente vai capturar a imagem. E, ao contrário, é a mesma coisa. Quando a gente tem um comprimento de onda maior, nós vamos ter uma maior profundidade, vamos ver estruturas mais profundas, mas com uma frequência menor. Então, nós teremos uma menor resolução da imagem. Os transdutores, né, que nós usamos para adquirir essas imagens. Um transdutor, como definição, ele modifica uma forma de energia em outra. No caso do ecocardiograma, a gente usa os cristais piezoelétricos e eles têm uma propriedade em que ele transforma corrente elétrica, né, vinda da eletricidade, para vibrações em energia ultrassônica, que é energia mecânica.
e ele recebe essa energia mecânica, transformando ela em energia elétrica e dando o resultado, a imagem na nossa tela. Então, o transdutor é capaz de pegar a corrente elétrica, transformar em energia mecânica, promover o feixe de ultrassom e receber o eco desse feixe, que é quando ele bate numa interface e reflete. Ele vai transformar essa energia mecânica que volta ao transdutor em energia elétrica e produzir a nossa imagem. O transdutor ele funciona como uma repetição de pulsos, então é um pacote de ciclos que vão ser repetidos ao longo do exame, jogando o feixe elétrico, o feixe de onda de ultrassom e retornando esse eco para a produção da imagem. As frequências dos transdutores, quanto maiores, de 5 a 7 MHz, melhor a resolução da imagem e menor a penetração. Geralmente, esses transdutores são usados para as crianças menores, para os bebês, em que a caixa torácica é menor, então a gente precisa de uma menor penetração para conseguir atingir o coração, e isso, com uma frequência maior, a gente consegue uma melhor resolução da imagem. E aqueles transdutores com frequências menores, entre 2 e 3 MHz, a gente tem uma pior resolução da imagem, porém uma maior penetração. Geralmente nós usamos em adultos ou crianças maiores. Como que a gente consegue melhorar a imagem usando o nosso transdutor? Então, primeira coisa é o foco do feixe. Quanto mais focado o nosso feixe em uma determinada estrutura, melhor vai ser a resolução da imagem que a gente vai ter, melhor vai ser a penetração desse feixe de ultrassom e o retorno do eco para a formação da imagem. Então, a gente pode ajustar o feixe internamente, de acordo com a profundidade do aparelho, né? Então, a gente ajusta a profundidade que a gente quer no aparelho, a profundidade do que a gente quer ver, e assim a gente consegue jogar um feixe mais adequado na imagem, no tecido que a gente quer ver na imagem. Externamente, a gente tem que a gente pode usar lentes, né, acústicas, como aqui na imagem, onde ela vai focar um feixe e diminuir a divergência dessa energia no tecido. Então, a gente coloca uma imagem onde foca o feixe de ultrassom em determinada estrutura e com essa lente a gente consegue diminuir a divergência de energia através do tecido. Então, uma maior divergência após o foco e um menor feixe útil sem a lente. Com a lente a gente consegue uma menor divergência. E, de acordo com a frequência também, né, que dos feixes de luz, a gente consegue melhorar o nosso foco. O formato do feixe. Quanto mais estreito o feixe, menos campos laterais a gente vai pegar, né, menos energia vai ser dispersada e menos outras estruturas ao redor da estrutura que a gente quer ver vão ecoar ondas para a formação de imagem. Então, a gente escolhe um feixe mais estreito e que vai diminuir os campos laterais, diminuindo as imagens de artefatos. Então, a gente percebe aqui, ó, que quanto maior na imagem, quanto maior a frequência, mais feixe proximal focado eu vou ter, que seria essa linha perpendicular, diminuindo a divergência, a perda, né, dessas ondas e diminuindo a possibilidade de eu criar imagens de artefato. Então, para otimizar uma imagem, eu vou aumentar a frequência do meu transdutor, eu vou diminuir a penetração com o estreitamento do setor 2D e o zoom, e eu vou focar naquele tecido que eu quero no momento. Outro ponto que a gente tem que entender é a interação do ultrassom com o tecido. Então, existem dois princípios básicos, que é o de reflexão e o de refração, que nós vamos falar aqui. A princípio, a reflexão é a base de formação da imagem. Então, para eu refletir a onda sonora, para eu refletir, ter o eco para formar essa imagem, eu preciso de dois meios diferentes. Eu preciso de uma interface que vai absorver um pouco dessa energia sonora, vai refletir essa energia sonora e vai permitir a passagem de um pouco dessa energia para o outro meio para eu continuar adquirindo imagens. Então, nós temos aqui na imagem o meio A e o meio B.
Essa primeira seta maior é um feixe, né, de ultrassom, que encontra perpendicularmente a interface do meio B. Esses dois meios, eles têm que ter uma incompatibilidade acústica para que eu tenha a reflexão. Então, o som não se propaga na mesma velocidade nesses dois meios. Então, eu tenho uma interface, ela vai refletir, que é essa setinha azul, e vai absorver, né, vai continuar, vai ultrapassar esse meio para continuar o feixe até eu atingir outra interface. O ângulo de incidência é bem importante, sendo que quanto mais perpendicular, mais fidedigna vai ser o retorno, né, a reflexão, e mais fidedigna será a minha imagem. O tamanho do comprimento de onda, o menor possível, porque como a gente viu, menor comprimento de onda, uma maior frequência, uma melhor resolução. E apesar da gente não conseguir incidir em paralelo todas as estruturas do coração, principalmente no eco, a gente percebe que o tecido ele tem uma superfície irregular. Então, pelo menos algum feixe vai atingir mais paralelo possível esse tecido, provocando a reflexão. Já a refração é o desvio da linha, né, a partir de uma reta. Então, a gente tem aqui dois meios diferentes. Chega a onda de ultrassom, ele vai fazer a reflexão, né, retornar essa onda para o transdutor em forma de eco, e uma parte dela vai ultrapassar essa interface com um outro ângulo. Isso depende tanto da incompatibilidade acústica, se vai ter esse desvio do ângulo, ou também do ângulo de incidência. Quanto menos perpendicular, maior a chance da gente ter esse desvio a partir de uma linha reta. E esse mecanismo de reflexão, ele pode criar o artefato, que é a dupla imagem. Como a gente vê aqui a gente tem uma imagem, né, de ecocardiograma, com uma veia cava aqui abrindo, e a gente vê uma imagem de artefato, provavelmente pela angulação da mão ao realizar o exame. Esse vermelhinho aqui mais amarelinho seria a imagem real, e uma imagem em espelho aqui embaixo mais azul, como um artefato provocado por essa refração. E para a gente entender também agora como que se forma a imagem a partir dessas ondas sonoras. Então, o transdutor, como eu já falei, ele manda pulsos, né, que são pacotes de ciclos que se deslocam junto, são pacotes de ondas, que são emitidos a intervalos fixos. Então, é uma frequência de repetição de ciclos, que é o nosso PRF. Então, ele vai mandando esses pulsos, ciclos de ondas, que são emitidos de acordo com um tempo fixo. E esses pulsos vão chegar à estrutura e retornar em forma de onda sonora também, que a gente chama de eco, para o transdutor para a formação das imagens. Então, a frequência de repetição de ciclos, ela depende tanto da duração do ciclo, do impulso que é mandado, quanto do tempo morto, que é o tempo que aguarda entre um ciclo e outro para a recepção do eco, que é a onda sonora que volta ao ultrassom. As imagens mais profundas, a gente tem um aumento do tempo morto, porque demora mais para chegar a onda sonora até essa imagem, então demora mais para voltar o eco até o nosso transdutor. E o que nos interessa também é a largura da banda, que é um espectro de ampla frequência, que a gente pode ver aqui nessa imagem, que quanto mais larga a banda, a gente tem um pulso de ultrassom menor, né, com menos comprimento, e quanto menor a banda, a gente tem um pulso de ultrassom mais largo, mais comprido. Então, à medida que o pulso, né, aumenta, o espectro de frequência se estreita, ou seja, a gente tem menos resolução quando a banda é menor, e com um comprimento de pulso maior. A gente consegue pegar menos estruturas quando a gente tem uma banda menor. Então, o comprimento de pulso mais longo, que é quando a banda é mais alargada, o comprimento de pulso mais longo, que é quando a banda é estreitada, a gente tem uma resolução menor do que quando a banda é alargada, e a gente tem um comprimento de pulso menor, onde a gente consegue enxergar mais pontos mais próximos da estrutura. Então, o comprimento de pulso
a sua equação é a velocidade da onda vezes a duração do pulso, e a velocidade nada mais é do que um comprimento de onda vezes o número de ciclos, que é a frequência, como a gente viu lá em cima. Importante a gente saber que 2 pontos são identificados se estão a uma distância mínima de metade do comprimento de onda. Então, quanto menor o comprimento de onda, quanto maior a banda, melhor a resolução, porque a gente consegue atingir mais pontos de uma estrutura, pontos mais próximos, melhorando a resolução da nossa imagem. Outra coisa importante na formação da nossa imagem é o contraste, né? O contraste nada mais é que os tons de cinza que a gente enxerga na formação da imagem. Quando a gente aumenta o ganho, a gente consegue ver mais os tons de cinza mais com profundidade. Então, a gente aumenta o brilho e aumenta a ausência de distorções, né? Se a gente tem um ganho baixo para enxergar imagens profundas, a gente acaba tendo muita distorção de imagem. A gente consegue ver aqui nessas 2 imagens comparadas que a gente tem, que com um ganho mínimo, a gente conseguiria visualizar melhor imagens mais proximais, mas perdendo no campo distal essa qualidade da imagem. Então, quando a gente mexe no ganho, aumenta o ganho para as imagens mais profundas, a gente consegue ver melhor, sem distorção, essa imagem na nossa tela. Por que isso é importante? Porque no ultrassom a gente sabe que existem 128 a 256 tons de cinzas, mas o nosso cérebro ele reconhece por correlação. Então, apenas 30 tons de cinza são reconhecidos pela gente. Então, para melhorar o brilho, para melhorar o formato da imagem, a gente altera o ganho dessa imagem para imagens mais profundas. Outra informação importante é a harmônica. A gente usa uma frequência fundamental, que é a frequência do transdutor, e a gente pode usar no nosso aparelho a frequência harmônica, que é gerada após a interação dos tecidos, onde a frequência que volta ao nosso eco, ao nosso transdutor para formar a imagem, ela seria em torno do dobro da frequência que o nosso transdutor emitiu. Então, quando a gente tem uma imagem fundamental sem ativar a harmônica do nosso aparelho, a gente tem apenas o retorno da frequência fundamental, que é boa para ver estruturas mais próximas do transdutor, mas quando a gente tem uma imagem harmônica, a gente tem a frequência fundamental mais a frequência harmônica. Esse conjunto geralmente é o dobro da frequência fundamental. E a gente lembra que quanto maior a frequência, melhor a resolução. Então, quando a gente precisa ver estruturas muito profundas, a gente pode colocar essa frequência harmônica, que vai aumentar o sinal fundamental e diminuir os ruídos, vendo melhor os contornos da nossa imagem. Aqui a gente vê também a comparação nessa imagem. Nesse primeiro quadro é uma frequência fundamental, então uma imagem fundamental, né, com a frequência do próprio transdutor. E aqui quando a gente coloca a harmônica, a gente consegue delinear melhor os contornos do nosso coração, né, que é um optical 4 câmaras, porém a gente tem que tomar cuidado com essa frequência harmônica, porque algumas vezes ela pode dar a impressão de que algumas estruturas, principalmente as válvulas, estão mais espessadas, né, por essa melhora de imagem do que realmente são. E quais são os modos de imagem que a gente consegue hoje? A gente tem principalmente que nós usamos o modo M e o modo bidirecional. No modo M, a gente tem uma única linha de sinais, né? E a gente consegue pegar uma boa resolução temporal. Então, a gente consegue ter uma imagem mais fidedigna da movimentação do nosso coração. E a frequência de repetições de pulso é muito alta. Então, a gente tem uma alta resolução, uma frequência alta, útil para os movimentos rápidos, né, para os movimentos de válvulas e para os movimentos contínuos, como o do endocárdio. E o modo bidimensional é aquele que a gente faz a varredura eletrônica com um feixe de ultrassom. Então, a imagem ela vai depender da densidade de linhas, né, da quantidade de linhas que a gente vai conseguir fazer nessa varredura.
e a frequência de quadros que a gente vai ter. Elas são inversamente proporcionais, porque quanto mais quadros eu obtenho, menos pontos eu vou conseguir que essa minha onda atinja, então eu vou ter uma imagem um pouco menos fidedigna, com mais quadros, um pouco menos fidedigna em resolução. Mas para me ter uma imagem de todo o aparato, eu preciso de mais quadros. O desejável são no mínimo 30 quadros para que eu pegue toda uma extensão do coração. A melhor resolução é diminuir, né, o setor estudado para que eu consiga, com o maior número de quadros, pegar uma densidade maior de linhas e aumentar a frequência dos quadros. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração no nosso eco, que é o modo Doppler, que vai ser utilizado principalmente para avaliação do fluxo sanguíneo. O que é o efeito Doppler? É a mudança na frequência da onda refletida por um movimento, né, por um objeto em movimento. Então, ela varia tanto com a velocidade do objeto, quanto que a direção do movimento. É a mesma coisa se a gente estiver na rua, como fala essa imagem, demonstra essa imagem, e uma ambulância estiver aproximando da gente. A gente vai ver que o som vai aumentando de frequência de acordo com ela aproxima, mas se a gente estiver afastado, essa ambulância estiver afastando da gente, vai diminuindo a frequência. Então, a gente lembra que o fluxo sanguíneo está em movimento. Se a gente quiser avaliar esse fluxo, a gente manda um feixe de luz, um feixe de ultrassom, e aí a gente vê que essa aqui nessa imagem, por exemplo, o nosso transdutor, o feixe de onda sonora que a gente manda, aqui a hemácia, tá vendo que ela vai afastando, os feixes que a gente emitiu não conseguem chegar ao mesmo tempo nessa hemácia, então a gente vai ter uma frequência de eco menor do que a frequência que a gente emitiu, porque o primeiro feixe atinge a hemácia e retorna em forma de eco, o segundo feixe ele só vai atingir a hemácia mais para frente. Então, ele vai retornar com uma distância maior do primeiro feixe do que foi emitido. Então, ele vai retornar aumentando o tempo de eco dessa imagem. Como que a gente pode avaliar, né, o Doppler através da equação Doppler, em relação à frequência, já que é uma frequência que vai mudar ao longo do exame, e a velocidade. Então, o importante é a gente saber que a velocidade do fluxo sanguíneo, ele vai estar relacionado a esse delta de frequência, de acordo com a movimentação, e ao ângulo de incidência nossa nesse fluxo. Quanto mais perpendicular, mais vai ser fidedigno essa velocidade do nosso fluxo sanguíneo. Então, que o nosso ângulo, quando for 0 ou 180, a gente vai ter uma variação de frequência e a gente vai conseguir uma velocidade fidedigna, seja ela afastando ou chegando ao nosso transdutor desse fluxo sanguíneo. Porém, seria o melhor, né? A gente conseguir fazer bem perpendicular, posicionar a nossa mão bem perpendicular ao fluxo. Mas isso quase sempre é impossível. Então, foi avaliado que um ângulo de feixe em torno de 0 a 20 ou de 160 a 180, que seriam 0 e 180 seriam os mais perpendiculares, não interferem nessa velocidade, não são significantes para essa velocidade. Então, até a gente, uns 20 ângulos que a gente consegue posicionar a nossa mão em relação ao feixe, melhor para a nossa aquisição da velocidade desse fluxo. Outra equação importante no nosso Doppler é a relação da velocidade do fluxo com a pressão. Então, aqui a gente já entra na equação de Bernoulli, lembrando que a pressão ela tem correlação com a viscosidade do sangue, né? E a velocidade também tem relação com a viscosidade do sangue e com a fricção entre as partículas de som no meio. Então, a gente tem que lembrar naqueles pacientes com Blalock, em que o tubo é muito pequenininho, as partículas vão bater na estrutura do tubo e vão ter uma maior fricção. E naqueles pacientes cianóticos, em que a viscosidade do sangue é maior, então a velocidade do sangue vai ser interferida por essa viscosidade. Na equação de Bernoulli, a gente consegue um gradiente entre duas
entre duas estruturas com uma interrupção no meio ou com um obstáculo no meio, através da avaliação da aceleração conectiva desse fluxo, da aceleração do fluxo e da fricção e da viscosidade. Lembrando que no meio em que o sangue é um sangue normal, sem um aumento da viscosidade, a gente pode retirar essa fricção viscosa e a gente vai ter um gradiente, a gente não precisa levar em consideração. E em um meio em que a aceleração do fluxo é dada principalmente na abertura ou no fechamento da válvula, e não existe nenhuma interrupção nesse movimento, a gente também pode desconsiderar, levando em consideração apenas a aceleração conectiva. E aí a gente tem a equação de Bernoulli simplificada, que é a que a gente mais usa, onde o diferencial de pressão da área 1 com a área 2, em que tem um obstáculo entre essas áreas, a gente faz o gradiente, né, que é o diferencial dessa pressão, que é igual a 4 vezes a diferença da velocidade da onda após esse obstáculo, menos a velocidade da onda antes desse obstáculo ao quadrado. Na regurgitação, a gente pode desconsiderar a velocidade antes do obstáculo, que é uma velocidade mínima em relação à velocidade 2, então a gente pode fazer só 4, o gradiente seria igual a 4 vezes a velocidade após o obstáculo ao quadrado, mas na estenose a gente sempre considera a velocidade antes e a velocidade após. Os modos de Doppler que a gente tem é o Doppler contínuo, onde a gente usa 2 cristais do nosso transdutor, em que um emite o ultrassom e o outro recebe o eco desse ultrassom continuamente, então são vários pulsos. Como eu tenho uma frequência muito alta de pulsos, eu perco a informação espacial, então eu não sei identificar aonde está esse fluxo de sangue que eu estou vendo no meu ultrassom, mas eu percebo tudo. Eu vejo qualquer tipo de fluxo, só perco em localização desse fluxo. E o PRF, nesses casos, tende ao infinito. No Doppler pulsado, eu uso apenas um cristal, né, em que vai emitir o feixe e vai ter aquele tempo morto para receber o eco. Então, é uma continuidade de pulsos. Nesse caso, eu posso ter o aliasing, em que a velocidade do fenômeno, então a velocidade do sangue, ela ultrapassa metade da frequência de repetição. Então, nesse caso, eu tenho uma inversão da direção do meu fluxo. Então, se eu estou com uma velocidade muito alta e ela ultrapassa a metade da frequência de pulsos que eu estou mandando, eu vou ter uma imagem aliasing. Então, para evitar isso, eu aumento meu PRF, eu aumento a frequência de pulsos que eu mando, mas como eu aumento o PRF, eu perco em localização também. O Collar, a sua base é usada pelo Doppler pulsado. Ele estima a velocidade também pelo mesmo princípio do Doppler, só que ele visualiza a distribuição espacial das velocidades. Lembrando que vermelho é tudo que se aproxima do meu transdutor e azul é tudo que se afasta do meu transdutor. Então, a gente, com o Collar, consegue perceber a direção em que esse fluxo que eu estou avaliando está caminhando. E, por último, o Doppler tecidual, que vem sendo bastante usado, em que mede a velocidade do miocárdio, né? Ele mede a velocidade dos tecidos em que eles se movimentam. Então, o movimento do tecido que se aproxima do meu transdutor, a gente sempre vai ver em vermelho, e o movimento que se afasta do meu transdutor em azul. E assim a gente consegue avaliar o strain, a mobilidade do miocárdio, a contração e a diástole desse miocárdio. Essas são as referências que eu usei. Muito obrigada.